Como eu posso bater os macronutrientes e ter a mesma hipertrofia que pessoas que ingiram carne? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre como o vegano, o vegetariano e o ovo-lacto podem ter a mesma hipertrofia que pessoas que ingiram carne. O vídeo de hoje vai ser informativo e vai ser muito importante para você. Então, confira o vídeo, fique até o final, que o vídeo de hoje é top. Valeu, falou, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, siga a gente lá no Instagram, que está aqui embaixo, lá eu tiro dúvidas no direct, enfim, e tiro dúvidas aqui nos comentários também. Então se você ficar com alguma dúvida em relação ao vídeo, ou alguma crítica construtiva, alguma dica, deixa aqui embaixo, beleza? Valeu? Então bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de tudo eu quero deixar claro que durante o vídeo eu vou colocar o vegano, o vegetariano e o ovo-lacto no mesmo grupo. Eu sei que cada um tem as suas diferenças, peculiaridades e tudo mais. Mas é para o vídeo não ficar muito extenuante e cansativo para vocês toda hora que eu precisar repetir e diferenciar um grupo do outro, ok? Quando for o momento eu vou estar separando cada grupo porque eu sei que cada um tem as suas maneiras diferentes de agir e tudo mais. Beleza? Então vamos começar o vídeo pelo básico, macronutrientes. Pessoal, para a gente conseguir uma hipertrofia, é fundamental que a gente bata os macronutrientes. Eu já falei isso até em vídeo. A gente precisa de 3 coisas para obter hipertrofia. Dia alimentar adequado, no caso, contagem de macronutrientes adequada, sono, ou seja, um sono de qualidade, e o treino. Esses dois é a mesma coisa, tanto para o vegano, vegetariano, ovo-lacto, quanto para as pessoas que ingirem, no caso, carne, enfim, beleza? É o mesmo, esses dois é o mesmo. Mas os macronutrientes, o consumo de alimentos, vai destrinchar entre esse grupo e o outro, ok? Bom, como você sabe, os macronutrientes formados por proteínas, carbo e gordura são fundamentais para a construção muscular como um todo, ok? E é aí que mora o grande problema para o grupo que não ingere carne. Por quê? Pessoal, a carne em si, o frango, a carne vermelha, peixe, enfim, tem um alto teor de proteína e baixo teor de carboidrato. E aqui entra, como eu falei, o primeiro problema. Por quê? A proteína, no caso de origem animal, ela, por possuir baixa quantidade de carboidrato, ela é mais fácil de se inserir na contagem de macronutrientes. Já a proteína advinda de vegetais e leguminosas e tudo mais, ela carrega consigo sim uma quantidade de proteína, não na mesma concentração. E além de não trazer na mesma concentração, ela arrasta consigo carboidrato. Vamos fazer um exemplo bem basicão? Vamos pegar, por exemplo, 100 gramas do caso de frango. E no caso, vamos pegar uma concha de feijão. 100 gramas de frango não vai ter nada de carboidrato. Já uma concha de feijão vai ter muito carboidrato. E as proteínas que vai ter no frango em 100 gramas, no feijão vão ter muito menos. Aqui a gente já consegue fazer um exemplo esdrúxulo, obviamente, de que bater as proteínas, no caso para o grupo que não ingere carne, é mais difícil, é mais complicado. Já para quem ingere carne é mais fácil. E além disso, não consome tanto carbo. E você já vai entender por que eu estou tocando tanto na questão do carboidrato, ok? Além disso, pessoal, as proteínas advindas, no caso, de origem animal, elas possuem alto valor biológico. O que eu quero dizer com isso? Essas proteínas são dotadas dos famosos BCAAs, que são aminoácidos fundamentais para a hipertrofia muscular. Isoleucina, leucina, valina, enfim. Já as proteínas advindas, como eu falei, de vegetais e leguminosas, elas não possuem, ou quando possuem, são baixas concentrações desses aminoácidos, ok? Elas são proteínas de baixo valor biológico. Hoje já se sabe, porém, que a proteína de soja ela tem um valor biológico interessante e pode ser uma pedida muito boa para quem quer fazer um dia alimentar adequado para buscar hipertrofia. Então, a proteína de soja é bem interessante porque possui esses BCAAs dentro da sua constituição, beleza? Bom, aqui a gente já tem 2 poréns que eu já citei para vocês entre linhas, né? A questão de bater as proteínas é mais difícil. E além disso, não só as proteínas, mas os aminoácidos que são fundamentais para a hipertrofia, aminoácidos que são chaves, aminoácidos específicos que são chaves para a hipertrofia,
também é mais difícil de bater, por conta do valor biológico da proteína em si, ok? Com isso, a gente já tem esses dois probleminhas para serem resolvidos, ok? Sabe quando eu falei do carboidrato? Por que eu vim tocar na questão do carboidrato? Porque você vai lá montar o seu dia alimentar para ganho de hipertrofia. Show! Beleza. Você sabe que tem que bater um nível adequado de proteína. Geralmente, pessoal, é 2 gramas por quilo, tá? Tanto para hipertrofia quanto para perda de gordura, 2 gramas por quilo de proteína tá show. Você tem que bater esse nível para conseguir o máximo possível de hipertrofia e o máximo possível para resguardar a massa magra caso você esteja fazendo um déficit calórico para perder peso. 2 gramas é essencial. Beleza, você bateu as proteínas necessárias. Mas, lembra do exemplo que eu falei do feijão? Pois é, às vezes você bate as proteínas, mas excede o número de carboidrato. E aí você vai olhar o seu dia alimentar e vai, com o tempo, vai perceber que você está engordando ao invés de estar ganhando massa magra tão somente. É óbvio, pessoal, que quando a pessoa quer ganhar massa muscular e tudo mais, ela vai também ganhar gordura junto. Isso é evidente, pessoal, óbvio. Não tem como a gente só ganhar massa magra, não existe isso. Até com o uso de esteroides, a pessoa vai ainda ganhar um pouco de gordura junto. Não tem erro isso. Contudo, ela ganha muita gordura às custas de pouca massa magra. E por quê? Como eu falei na questão do feijão e do frango, porque eles arrastam consigo muito carboidrato. E com isso, por arrastar muito carboidrato junto, acaba que excede a quantidade de macronutrientes e você vai acabar ganhando muita gordura nessa questão. Então, quando você montar o seu dia alimentar, preste atenção numa coisa muito importante. Além de bater as proteínas, que é fundamental, é importante que você fique de olho na questão de carboidratos. Fique de olho. Pô, vou bater aqui a quantidade em feijão. Pô, mas o feijão vai trazer consigo muito carboidrato. Vai exceder. Você está vendo que é muito difícil organizar o dia alimentar, porque na hora que você mexe aqui, acaba mexendo lá também, mexendo em carboidrato, é muito difícil. Por isso que quando faz um dia alimentar para um nutricionista, por exemplo, faz um dia alimentar para uma pessoa que consome carne, é mais fácil, porque é proteína tão somente que tem naquele alimento, né? Bem um pouquinho de gordura, beleza, mas carboidrato não tem, então é mais fácil de manejar. E no caso, como que eu posso proceder nessa questão então? Já que está vindo carboidrato junto, né? Como eu posso proceder? Existem duas formas de você contornar esse problema, pessoal. E a primeira forma é buscar suplementos alimentares que sejam isolados de carboidrato. Então, a proteína da soja isolada, sem carboidrato, uma proteína do arroz, do milho, enfim, que não tenha carboidrato. Assim você vai conseguir bater as proteínas, que vai ser bem interessante, e não vai ingerir carboidrato naquele suplemento em si. Então você vai ficar mais suave para bater, só que é mais caro, né, pessoal? Isso que é o problema, é mais caro. Mas é muito interessante que você faça um investimento nesse suplemento alimentar. Sabe por quê, pessoal? Primeiro de tudo, eu sou contra o uso de suplemento o quanto puder, beleza? Mas esse caso é interessante e eu vou dizer o porquê. Como você vai querer um ganho de massa magra, né? Então, hipertrofia muscular, ganho de peso, você vai ter que comer muito. E a gente sabe que esse grupo, no caso, o vegano, o volacto e o vegetariano, para ele atingir o volume de calorias necessárias para uma hipertrofia, no caso também proteínas, os macronutrientes em geral, ele precisa comer muito. A gente viu uma concha de feijão ter menos proteínas que 100 gramas de frango, né? Então ele precisa de muito feijão para bater essas gramas de frango, ok? E por conta disso vai comer muito. Mas lembra de uma coisa, esse grupo possui, no caso, né, na sua alimentação, muita fibra. E o que a fibra faz? Gera saciedade. Então tem dois probleminhas aqui. A questão de saciedade, que pode vir pela questão de a pessoa estar se alimentando muito para bater os macronutrientes, de calorias, enfim. E além disso, a qualidade dos alimentos que possuem muita fibra, que gera saciedade também. Então tem duas formas de gerar saciedade no vegano. Por isso que é muito difícil bater os macronutrientes para a questão de ganho de hipertrofia. E é aí que os suplementos alimentares, no caso isolados, né, constituídos à base de proteínas vegetais, enfim, leguminosas, são interessantes para o ganho de hipertrofia no caso do vegano. Contudo, é mais caro, né, é mais difícil. Tem pessoas que não têm poder aquisitivo para ficar comprando, no caso, suplementos alimentares por aí, né? Tem pessoas que não têm esse dinheiro, beleza? E aí tem uma segunda sacada, ok?
A segunda sacada é você fazer, por exemplo, um HIIT. O que é o HIIT? É exercícios aeróbicos de forte intensidade, de grande intensidade, com períodos de tempo muito pequeno. Por que os HIITs? Porque os HIITs, pessoal, geram uma perda de gordura interessante e poupa, de certa forma, a massa magra. Claro que ele vai pegar massa magra, vai, pessoal, porque o nosso corpo é dinâmico. Como eu falei, a pessoa não tem como gerar uma hipertrofia muscular sem ganhar gordura. Também não tem como perder gordura sem não perder massa magra. O corpo é dinâmico, não adianta. Então, mas ele poupa um pouco mais. Ele é mais interessante que um aeróbico de, por exemplo, intensidade longa, como uma caminhada. Por quê? Porque ele não vai gerar um estresse crônico do exercício em si, liberação de cortisol e tudo mais, que vai ser no caso, maléfico à sua massa magra. Então, o HIIT ele é muito interessante. E, além disso, o metabolismo fica acelerado por horas, né? Então, para quem quer perder gordura e manter a massa magra, e até mesmo quem quer hipertrofia muscular em si, o HIIT é interessante. E no caso, essa pessoa que não tem poder aquisitivo para comprar suplementos, por que vai ser interessante? Bom, lembra como eu falei, se a pessoa não tem o poder aquisitivo para comprar essa proteína isolada, somente, no caso, esse suplemento só tem proteína em si, ela vai partir para a alimentação. A alimentação vai ter muito carboidrato, então ela vai ter que tomar cuidado. Mas ela vai exceder, então, um pouco, vamos supor assim, em carboidrato. Como que ela vai compensar isso? Com um aeróbico junto. Um aeróbico que eu estou dizendo, um aeróbico rápido, um HIIT, coisa de 15 minutos, alta intensidade, para tentar ser contraponto a esse superávit calórico exagerado. Porque a gente sabe também que, no caso, quando a gente quer obter hipertrofia, a gente vai ter que fazer um superávit calórico. Beleza? Mas um superávit calórico inteligente, não consumir muita caloria, porque senão você vai engordar às custas de pouca massa magra. Então, fique ligado. Então, já que você não tem poder aquisitivo para ter suplementos alimentares, inclua o HIIT junto com o seu treino. Vai ser bastante interessante para você ganhar massa magra e também dificultar o ganho de gordura, ok? Mas como eu falei, é um processo lento, ok? Bem lento. Então, vá com calma e tenha paciência. Além disso, pessoal, vocês lembram que eu falei da questão dos aminoácidos que são fundamentais para a hipertrofia? Geralmente o pessoal que é ovolacto, né, que consome ovo, leite, não tem esse problema. Então, para eles está sem problema nenhum. Até para bater as proteínas e tudo mais, para eles está show, consegue bater mais fácil. E além disso, são proteínas de valor biológico muito interessante. Possui os BCAAs que precisam e tudo. Então, esse pessoal consegue bater as proteínas mais fácil. E também, além de conseguir bater as proteínas mais fácil, ele consegue bater também os aminoácidos, né? Já o grupo que consome apenas, no caso, as leguminosas, os vegetais em geral, é mais difícil também bater a questão de aminoácidos, tá? Ah, mas eu bati as proteínas, então eu não bati os aminoácidos? Depende muito, pessoal. Às vezes você bateu, sim, as proteínas, 2 gramas por quilo, mas o seu nível de aminograma, vamos dizer assim, né? Os seus aminoácidos importantes para a hipertrofia muscular não bateram. Então é fundamental, pessoal, que você procure a ajuda de um nutricionista, ou então, se você não tiver condições de fazer uma consulta no nutricionista, busque na internet ver o aminograma de vários alimentos que você ingira na sua dieta. Por quê? Porque verificando os aminogramas desses alimentos em si, você vai saber mais ou menos que aminoácidos você está ingerindo e qual a quantidade. É fundamental que você dê uma olhada nessa questão. Geralmente, o nível de aminograma que o pessoal tem que, no caso, se alimentar, né? Aminograma que eu estou dizendo aqui, só os BCAAs, né? Fora os outros aminoácidos, né? Esses, no caso, a gente precisa de em torno de 10 gramas a 20 gramas. Então, se você tiver condições de fazer uma suplementação com BCAAs juntos, e pessoal, assim, ó, de verdade, eu sou contra o uso de BCAAs. Já falei isso em vídeo e tudo mais, porque o custo-benefício é muito desvantajoso. Você precisa consumir muito BCAA para bater a quantidade certa e às custas de muita grana, muito dinheiro mesmo. Mas tem determinados grupos que se beneficiam com isso. E eu falei isso até em vídeo, né, sobre o BCAA, que é o grupo que tem uma patologia absortiva, né, no caso, pessoas com doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca, enfim, que tem algum problema na mucosa intestinal, vão se beneficiar com os BCAAs. E também, no caso, né, o pessoal vegano, o vegetariano, enfim, que não consome carne. Então os BCAAs podem ser bastante interessantes. Só que o custo-benefício é muito alto, pessoal. Muito alto. Né? Então, é uma forma de você bater os BCAAs, né, no caso, mas só se você tiver condições para isso. Se você não tiver condições, pessoal, ou se você ficar na dúvida, ou se entrar em dívida,
nem entra, tá? Beleza? Não vale a pena. Só se você tiver muito dinheiro aí para conseguir comprar. Que senão, não entra em fria, tá? Não entra em fria. Porque é muito caro. Tá, se eu não consigo bater os BCAAs em suplemento porque eu não tenho grana e tudo mais, o que eu posso fazer? Novamente, como eu falei anteriormente, vá na internet, verifique o aminograma de vários alimentos, enfim, que você possa ingerir e tal. E com isso, você tenta bater os 10, 20 gramas, no caso de BCAAs, por dia, através desses alimentos, né? Lógico, sempre de olho na questão do carboidrato para não exceder o carboidrato, ok? Outra coisa importante que a gente muitas vezes esquece, né, quando está montando um dia alimentar, é a questão dos micronutrientes. Isso aqui eu estou falando não só para a questão do vegano, vegetariano, volacto, mas todas as pessoas esquecem dos micronutrientes, ok? O grande problema é o seguinte, para quem no caso consome carne, geralmente a questão de zinco, magnésio e tudo mais consegue bater os micronutrientes, porque a carne é rica nesses micronutrientes, tá? Agora, virando a chave para o outro grupo, já é mais difícil bater a questão do zinco e outros magnésios, mais outros micronutrientes. Então, fique de olho na questão dos seus micronutrientes, faça a contagem também, tá? Eu não me lembro de cabeça o quanto é necessário para cada pessoa e tudo mais, ok? Então procure, esse vai ser o trabalhinho de vocês de casa, procurar quanto de micronutrientes cada pessoa deve ingerir, na questão de zinco, magnésio e tudo mais, ok? Porque é essencial para o mecanismo enzimático. A síntese proteica não só acontece pela questão de proteína em si, mas precisa também de outros micronutrientes, né? Posso até citar vários micronutrientes aqui fundamentais para a hipertrofia, né? O magnésio, a questão do zinco, fundamentais, né? E na questão do vegetariano, o vegano em si, vitamina B6, muito importante também. Vitamina B12, né? Vitamina B12 é fundamental também na questão de hematopoietica, né? O ferro, muito importante, né? Até uma dica importante para quem, no caso, não consome carne, né? Fez um almoço, teve ali, no caso, algum, por exemplo, consumiu feijão e tudo mais, né? Cara, ingere junto com o feijão, né? Ou minutos depois, no caso, uma vitamina C, para você favorecer a absorção desse ferro, facilitar a absorção desse ferro. Vai ser muito interessante também, ok? Então ingira uma vitamina C, né, através de laranja, cítricos no geral, né, ou através de suplemento, ingira. Vai ser interessante para a absorção do ferro em si. Então, esses micronutrientes são essenciais, fora outros, tá, pessoal? Cromo, enfim, são essenciais, tá? Volto a repetir, se você tiver condição, né? Se você não está conseguindo bater os micronutrientes, não está conseguindo mesmo bater os micronutrientes, faça uso de multivitamínicos. Mas claro, pessoal, sempre, sempre, sempre com orientação médica ou nutricional. Nada da sua cabeça, porque eu vejo muita gente gastando rios de dinheiro com suplemento multivitamínico, sendo que não precisa, porque já bate no seu dia alimentar. Você está jogando dinheiro fora, cuidado. Então, sempre com o olhar e aval de algum profissional da saúde, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Então, temos que quebrar esse mito de que o vegano, o vegetariano, o volacto não consegue hipertrofia, assim como o pessoal que come carne e tudo mais. É mentira, consegue sim os mesmos resultados e talvez melhor ainda. Por conta que estão mais regradinhos, eles mantêm um dia alimentar mais certinho e tudo mais, contam os micros e macros de maneira mais profunda, vão mais a fundo no assunto, vão aprender mais, e por conta de aprender mais e por conta de colocar esse conhecimento em prática, eles conseguem, no caso, ter até mais resultados que muita gente que come carne. Então, pessoal, esse mito de que não consigo hipertrofia muscular porque sou vegano, sou vegetariano, enfim, isso é falso. Mas como eu falei em todo esse vídeo, né? O dia alimentar é mais caro? É mais caro, pessoal. Isso aí é notório, né? Se a pessoa fizer uso de suplemento alimentar, né, isolado, né, por exemplo, numa proteína de soja, de arroz, fizer o uso de BCAAs, fizer o uso, por exemplo, de ZMAs, de multivitamínicos, né, para bater os micronutrientes, torna-se mais caro. É mais trabalhoso montar? Isso é óbvio também. Todos têm que concordar comigo que é mais trabalhoso, porque se você vai ingerir uma quantidade X de proteína, acaba que carbo vai vir junto, a não ser que você faça uso de uma proteína isolada, mas aí é mais caro. Então, é saber trabalhar
com os macronutrientes e micronutrientes e saber organizar. Questão de organização. Conseguir organizar? Show! O treino e o sono é o mesmo para os dois. E você vai ter, no caso, grandes rendimentos na academia e uma boa hipertrofia muscular, assim como o outro grupo que consome carne e tudo mais. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu esteja ajudando vocês. Peço a vocês novamente, curtam o canal, compartilhem o vídeo, se inscrevam. E é isso, pessoal. Valeu, Deus os abençoe, valeu, falou!